Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Já que vocês acabaram de fazer aí a avaliação na aula anterior, eu espero que vocês tenham ido muito bem, tenham acertado algumas coisas aí. E é assim, a aula de hoje nós vamos falar sobre a linha telegráfica, que foi projetado pelo governo federal para tirar a região norte do isolamento. E a pessoa responsável por esse feito foi Cândido Mariano da Silva Rondon. Naquela época, quando ele começa ali, ele ainda era major do Exército Brasileiro, tá bom? Então vocês, nessa aula, irão aprender como que se deu a construção da linha telegráfica. O cara que saiu lá do Mato Grosso, vindo com um grupo de outros militares, rasgando a mata, fazendo um trabalho de prospecção, levantamento minucioso do solo e, claro, ficando os postes e esticando os fios, além de fazer pesquisas em outras áreas, na antropologia, na mineralogia, na arqueologia, na história, na geografia, na botânica, enfim. Eram vários profissionais que acompanhavam o Marechal Rondon. Hoje nós chamamos de Marechal Rondon, mas o saudoso Rondon. E esse processo, ele vai se intensificar quando eles chegam até aqui no Rio Madeira. Na aula de hoje, vocês vão perceber como que se deu essa saga, esse trabalho, essa aventura, esse desbravamento, né? Que o Rondon, junto com a sua equipe, chegaram até a região de Santo Antônio. Joga na tela, nós temos aí o tema principal. Deixa eu colocar aqui a minha caneta, ok? Então, nós temos como tema principal a linha telegráfica, certinho? Vamos abordar sobre a expedição de 1907, durante um ano, aí, um período desse ano, que eles irão fazer esse trabalho de interligar o centro-oeste com o norte, a expedição de 1908 e a expedição de 1909. Por último, eu irei abordar sobre a destruição da linha telegráfica. Como que vai se proceder? O interessante é que, ao estudarmos sobre a linha telegráfica, comandada aí pelo, então, major, ou capitão, major, pelo Major Rondon, vocês vão ver como que esse homem consegue interligar o centro-oeste ao norte. Então, olha que interessante. Eu começo, então, com essa lâmina aí, ó. A conquista do Acre, que foi em 1903, além de ter favorecido a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, por força do Tratado de Petrópolis, ainda levou o governo brasileiro, Afonso Pena, à execução de serviços que consolidassem, viu aí, a incorporação do Acre ao Brasil, bem como a região do Purus, Juruá e também Manaus. Professor, o que essa lâmina tem a ver com o nosso assunto? Pois é. Aluno, vejamos que em 1903, a conquista do Acre, em 1907, quando chega aqui a empresa May Jack Randolph para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e conclui em 1912. Paralelo, olha só, paralelo à chegada dessa empresa, também começa lá em Cuiabá a saga da Expedição Rondon para a linha telegráfica. Então, com a conquista do Acre, com a formação do território acreano em 1903, o governo, então, vai esboçar um esforço
que vai colocar aqui dois empreendimentos simultâneos, que é a construção da linha telegráfica com o Marechal Rondon e a construção da estrada de ferro de Mamoré com a empresa May, Jekyll e Randolph. Fechou? Por isso que eu abro essa aula falando sobre a linha telegráfica, já colocando aí o Acre, vai ser um dos momentos também que acaba sendo contemplado a sua criação. Então vamos lá, voltamos para a linha. No ano de 1907, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, ele foi encarregado, ele foi chamado pelo governo Afonso Pena para ganhar essa missão. Rondon já teria tido experiência com Gomes Carneiro, que foi o cara que instruiu o Rondon nessas expedições. Rondon também era naturalista, formado em ciências físicas naturais, matemática, ciências físicas naturais, então também manjava muito de botânica. Ele foi encarregado de implantar a linha telegráfica entre a região de Mato Grosso ao Amazonas. Esse ano mesmo eu estive no local aonde Rondon sai com a sua expedição, bem no centro da cidade de Cuiabá, ali em Mato Grosso. E ele vem rasgando essa floresta com um agrupamento bem expressivo de homens, uma logística altíssima, muitas mulas, muitas ferramentas. E aonde Rondon passava, isso daqui é a expedição de linha de fronteira, tá? Que ele acaba criando esses umbeliscos. Aqui é a figura do Rondon, sempre ali presente, e os homens sempre também obedecendo o seu comando. A expedição de 1907, então, inicia, vejam, tendo como pontos extremos a cidade de Cuiabá até Santo Antônio do Rio Madeira. Iniciou-se o levantamento e determinação geográfica, estudos das riquezas minerais, a constituição do solo, do clima, da floresta e também de rios. Aí vocês imaginam quantas tribos indígenas Rondon irá contactar. Pelos meus cálculos, pelas leituras, foram mais de 36 tribos indígenas, de Mato Grosso até Santo Antônio. Veja o que eu falei no início da aula. Não foi somente derrubando a floresta, ficando porte e esticando o fio. Não. Ele teve uma equipe para trabalhar, pesquisar a área geográfica, as riquezas minerais, que é a área de mineralogia, o solo, o clima, a floresta. Então, era uma equipe grande. Então, existiam pessoas especialistas, técnicas nessa área, que Rondon trazia consigo. Por isso que são vários relatórios que o Rondon vai apresentar ao governo mais tarde. Aí, o contato com uma tribo indígena, imagem da FUNAI. Aí, o trabalho da expedição Rondon. Os homens, os mateiros experientes, eles viam derrubar... Vem aqui para mim, me coloca nessa foto aí, por favor. Os mateiros, eles derrubavam a floresta, como vocês estão vendo, olha aí. Só que não era só um caminho que eles estavam fazendo. Eles derrubavam a floresta numa medição de 6 a 100 metros de largura. De 6 a 100 metros de largura. Aqui pelo meio passaria a linha telegráfica. Eles iam ficar os portes e depois esticavam o fio. Professor, mas por que de 6 a 100 metros? Tinha canto que não tinha mais como avançar, mas tinha canto que deveria avançar. Agora, por que 100 metros? Porque bem no centro, se eu coloco o porte e a fiação, se bate a chuva, o vendaval, essas árvores poderão cair em cima da fiação e vai quebrar. Daqui que a pessoa vai saber aonde está o problema, já é tarde. Então, essa é a ideia de evacuar o entorno da fiação.
Olha só a inteligência dos caras. Por isso que tem muito trabalho. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, o cachorro junto com ele e tal, e os caras estão fazendo a limpeza. Isso vai embora. Joga-se a topografia e vai chegar até aqui esse totóio. Tá bom? Avançamos. Rondon, então, depois de cortar toda uma região que foi imaginado por Roquete Pinto, Pinto e maiúsculo. O Roquete Pinto sugeriu lá em 1915, olha só, já que a equipe do Rondon já teve o trabalho de desbravar a floresta e interligar através da linha telegráfica, o Roquete Pinto falou assim, cara, isso ele falou lá em 1915, quem sabe um dia, por onde passamos a linha telegráfica, se chama aí Estrada de Rondon. E aí, claro que esse sonho ele vai se concretizar. Por onde o Rondon fez o traçado é que vai surgir a BR-364. Tá bom? Então, chamar-se de Terras de Rondon. O local etnográfico entre Juruena e o Rio Madeira. Cortada pela linha telegráfica, já conhecida pela Estrada de Rondon. E olha só. Aí, cruzando os lagos, tendo contato com os nativos, não foi fácil o trabalho executado por esse homem e a sua equipe. É muito bom frisar que o Rondon tinha uma equipe experiente, uma equipe que ele escolhia a dedo. Era um grande líder, inclusive dentro da floresta não lhe faltava respeito, porque ele tinha uma posição militar, certo? Rondon tinha lá os seus mecanismos para manter os homens sempre ali obedientes. Para o bom desempenho do seu trabalho, o sertanista, militar, indigenista, self-made e tantos outros codinomes, Rondon dividiu essa empreitada em 3 grandes expedições. Certinho? Bom, a expedição de 1907 levantou um trecho, olha só, percorreu, reconheceu um trecho que fica entre Cuiabá até o Rio Juruena. De Cuiabá até o Rio Juruena, eles fizeram um total aí de 1.782 quilômetros de reconhecimento. A pé. Professor, em quanto tempo? Vai levar alguns meses. Alguns meses. Criando a linha topográfica, desmatando a floresta, fincando os portes, eles cortavam esse porte na própria natureza, fincavam ali o porte e esticavam o telégrafo. Nessa imagem que vocês estão vendo, eles estão emendando o fio do telégrafo, que vai para o porteamento. Olha só como os homens se vestiam na época. E esse daqui é Rondon inspecionando o trabalho dos seus homens. É como se fosse hoje você colocar uma linha de transmissão através de antenas, e aí tem que ter homens brutos, né, que saibam trabalhar com isso. E ao mesmo tempo que seja obediente também. Porque estando fora do ambiente urbano, o cara se transforma. E aí o Rondon tinha muito bem esse controle. Então, essa expedição, ela fez 1.782 quilômetros de reconhecimento. Mas, professor Luresmar, de Cuiabá até Porto Velho são 1.444 km. Como é que tem 1.700? Cara, não existia uma linha reta. E vai ter mais. Tem expedição aqui que vai fazer 2.000 km. Então, era um zigue-zague. Aqui, aqui, ó. Muitas vezes, para poder contornar um riacho, um pântano, uma serra, e assim vinham. Claro que depois, quando foi passar a estrada, os caras pegaram mais ou menos o ponto inicial do Rondon até o outro ponto e com maquinário, abriram a estrada. É essa a explicação.
Já na expedição de 1908, vejam vocês, efetuou aí um total de 1.653 quilômetros de reconhecimento, tendo varando aí o inóspito trecho de Juruena até a Serra do Norte. Então, vejam só, 1907, de Cuiabá até Juruena. 1908, de Juruena até a Serra do Norte. 1909, Serra do Norte até o caudaloso Santo Antônio. Tá bom? Esse aí é o ponto inicial e o ponto final que eles faziam. Juruena, senhores, é longe. Serra do Norte, pior ainda. Talvez um dos piores trechos. Por isso que ele somente fez 1.653 quilômetros. Só isso é muita coisa. Aí você calcula 1.700 e quanto? 1.782 mais 1.653, só que eu tenho quanto? 5 dá 13, vai 1, dá 14, vai 1, só que eu tenho 3.435 km de reconhecimento. Caramba, professor! Então eles fizeram muito zigue-zague. Exatamente. Aluno, tu não tem ideia a distância de Cuiabá a Porto Velho. Tu até tem. De carro, você... Talvez, se você sair aqui de Porto Velho 5 horas da manhã, mantendo uma boa velocidade, você vai chegar em Cuiabá 11 horas da noite. Isso num bom carro. Numa velocidade aí de 140, 150 por hora. Parando pouquíssimas vezes. Olha só, são 1.444 km. Tá? Vamos mais. A expedição de 1909, a mais famosa de todas, ela fez 2.232 km de reconhecimento. Então, se eu aqui tenho 3.400, com mais 2.200, eu tenho quanto aí? Eu tenho 5.500 quilômetros. 5.500 quilômetros, 3.000 e poucos quilômetros é daqui até o Rio de Janeiro. Então, ele andou muito zigue-zague? Provavelmente. Eles acabaram varando aí a intrínseca floresta amazônica, saindo da Serra do Norte até chegar ao Rio Madeira. Percebem? Então, basicamente, Rondon anda aí 5.000 km, de Cuiabá até Santo Antônio. E era um zigue-zague mesmo. Nestas expedições, os sertanistas não tinham aí, ó, uma única direção, rumo ao Madeira, pois cabia-lhes a exploração do terreno em todos os sentidos e direção. Conforme os 33 relatórios que foram apresentados ao governo. Entregue aí pelo Marechal Rondon, pelo Rondon, ao governo brasileiro, e esses relatórios versavam sobre zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais. Há quem diga que são muito mais relatórios, mas esses 33 relatórios é especificamente sobre essas áreas que eu mencionei. Zoologia, botânica, etnografia, mineralogia e assim por diante. Arqueologia, paleontologia, antropologia, história também tem relatório. Pena que eu não trouxe, vem para mim, um livro que eu estou publicando agora, vem para mim. Pena que eu não trouxe um livro que eu estou publicando agora sobre o fé de ofício. Ou seja, toda a atividade militar que Rondon fez se encontra nesses relatórios que vocês viram, e eu peguei esses relatórios, que estava escrito com a caligrafia do Marechal Rondon, ele entrega esses relatórios, me joga aqui na tela, essa imagem aqui, ó. Ele pega esses relatórios aqui
entrega para o exército. O relatório ele era feito com lápis. Né? Aí o exército faz o quê? O exército vai manuscrever esse relatório. Transcreve da letra do Rondon para a letra do exército, coisa mais bonita. Depois o próprio exército datilografa esses relatórios. E recentemente o que eu fiz? Eu digitalizei todos esses relatórios, que é o chamado FED Ofício, que é um documento oficial do Exército Brasileiro, que eu transformei em livro, que vai ser publicado agora, dia 30 de abril, no estado do Rio de Janeiro, lá no Forte de Copacabana, aonde estão guardados os relatórios. Olha que legal, tá bom? Mas na frente eu falo mais sobre o lançamento desse livro. Joga na tela. Continuando então. Rondon teve vários contatos com as nações indígenas, com várias etnias, com vários grupos. Não é à toa que ele era um poliglota. Rondon falava 5 idiomas e várias línguas étnicas, certinho? E por ser descendente de Bororo e Terena, por parte de pai e de mãe, e Guanás, por parte dos avós. Rondon não conheceu seu pai, depois de 2 anos a mãe morre, e ele vai ser criado com os avós maternos. Nem por isso, senhores, ele se diz vítima do sistema. Ele queria ser militar. E aí, com o passar do tempo, ele se consagra Bororo. Tá? Todos os relatórios que Rondon apresentou foram sobre ciências naturais que acabaram enriquecendo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E Rondon acabou proferindo aí uma série de conferências e seus auxiliares das expedições de Rondônia. Então, esse aqui é o Rondon, tinha 1,60 m, ele era um pouquinho baixo, mas é o cara que não deixava passar em branco tudo aquilo que ele almejava conquistar para o Brasil. Rondon é uma inspiração fenomenal, viu, senhores? Rondon deixou sua marca mesmo, inclusive nesse progresso aí da linha telegráfica, onde ele vai se tornar o patrono da área da comunicação do Exército Brasileiro. Ele se torna patrono através da lei em 1967 e em 71 ele é consagrado, então, o patrono da comunicação. Sei bem que ele também passou por outras companhias, como artilharia, infantaria, cavalaria e comunicação. Quatro áreas, né? Olha aí, na expedição de 1907, esse é um modelo de telégrafo, né? Ele saiu de Cuiabá, teve início no dia 2 de setembro e terminou no dia 29 de novembro de 1907. Olha só esse tirão de terra aí, ó. Isso tudinho aqui foi aberto pela comitiva do Rondon, para não ficar a árvore próxima da fiação. Tá? Então, a de 1907 foi setembro, outubro e novembro. Eles fizeram 1.783 km de reconhecimento. 3 meses na floresta. Percebeu? De Cuiabá até o Rio Juruena. Pegou legal, aluno? Vejamos. A expedição passou pelos vilarejos de Guias, Brotas e Rosário. Esses nomes eram dados nessas localidades devido a alguns eventos que aconteceram. A trajetória da linha telegráfica, né? Os 89 dias contados pela expedição foram a partir de Diamantina, quando começaram a abrir o piquete de penetração, varação, invasão na floresta. E utilizava homens com experiência, mas também utilizava a mão de obra dos indígenas.
E aqui você tem a bandeira brasileira. Tá? Mesmo estando na floresta, ele era um baita do patriota. A coluna foi organizada pelo chefe Rondon, comandante major, ele era major na época. Os ajudantes eram o segundo-tenente João Salustiano Lira, que era farmacêutico, Benedito Canavarro, fotógrafo Luiz Leduc, 16 homens, dentre eles praças e empregados, 34 muares e 4 bois cargueiros. Esse aí é o momento do café da manhã, que eles esticam o couro do boi como se fosse uma mesa. E é interessante que nessas expedições acabam trazendo as pessoas que participaram da mesma. Nesse caso aqui, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da expedição Rondon Roosevelt. Aqui eu tenho o Rondon, certo? E aqui eu tenho o Theodore Roosevelt. Beleza? Mas era assim. Na expedição de 1908, eu tenho aí, ela começou no dia 20 de julho e foi até o dia 3 de novembro. Aquela anterior foi aonde? Em setembro. Essa já foi em julho. A coluna voltou a percorrer o trecho conquistado e mais a parte compreendida entre Juruena e a Serra do Norte, que era o trecho mais fechado, né? Desta feita, com o número maior de expedicionários, 127 homens, todos eles muito bem armados. Agora, eu tenho 90 bois de carga, e esses bois serão mortos ao longo do trajeto para alimentar os seus homens, 50 burros, 6 cavalos e mais de 20 bois de corte. Ok? Bom, isso daí é somente para a linha telegráfica, muito curto. Aí Rondon com os nativos, aonde na expedição de fronteira, por onde ele passava, ele fincava um mastro, simbolizar que ali tem uma marcação. Os principais expedicionários eram, além do Rondon, os segundos-tenentes Nicolau Bueno Horta Barbosa, Emanuel Silvestre do Amarante, que era genro dele, João Salustiano Lira e o Temístocle Paz de Souza Brasil, além do etnógrafo e geólogo Dr. Carl Vanier, o primeiro-tenente médico Manuel de Andrade, tenente Carlos Carbo de Oliveira Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha, o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc e um inspetor e 2 guarda-fios, 30 tropeiros e 82 praças do Exército, que seriam divididos em Juruena, quando seria formado um destacamento permanente com 502 homens, comandado pelo segundo-tenente Joaquim Ferreira da Silva. Ei, todos os detalhes. E a expedição de 1909, a mais importante das expedições para a Rondônia, foi exatamente a terceira, pois aquela coluna varou o sertão do atual estado em travessia que durou 237 dias, quase um ano. De maio a dezembro, numa extensão superior de 800 km. Em 2 turmas, uma organizada por Rondon e a outra que vinha pela região norte e a outra turma no sul. Aí eu tenho uma imagem que foi tirada no Memorial Rondon, que retrata um pouco dessa vivência da floresta, como que se comportavam, alguns instrumentos também utilizados. Como se tratava de uma das mais arriscadas missões da coluna expedicionária, essa imagem que vocês estão vendo é o Rondon com o seu estado-maior, nessa imagem aí. Então, eles vão, na expedição de fronteira, vão verificar o que foi feito. Rondon cuidou em tomar algumas precauções, como exigir de seus auxiliares rigorosos exames sanitários, visando sondar o estado físico necessário aos andarilhos, que seriam a partir de então. Porque se o cara estivesse gripado e ao entrar em contato com os nativos, eles passavam gripe para os nativos. Então, o porte físico dos trabalhadores tem que estar em dia com a saúde.
nos Campos Novos, no local por onde denominado Mata da Canga, os índios fizeram emboscadas que resultaram na morte do soldado Rosendo. No campo de comemoração de Floriano, os expedicionários se detiveram 51 dias procurando localizar as cabeceiras que davam para o Rio Guaporé, Madeira e Tapajós. Olha aí, e a destruição dessa linha, embora todos os municípios localizados ao longo da BR-364 tenham sofrido de alguma forma a influência da abertura da linha telegráfica, 3 deles tiveram origem com a fundação do vilarejo. São eles Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. Ali foi criado a estação telegráfica. A estação telegráfica de Vilhena, a estação telegráfica de Pimenta Bueno e até de Jaru. Tá? Esses municípios serão criados, irão surgir mediante a linha telegráfica do Marechal Rondon. Então, vocês viram que não era fácil você comandar 130 homens na floresta. Tinha gente que cuidava só do material, tinha gente que cuidava só dos animais, tinha lá o cozinheiro, tinha pessoas selecionadas para cada serviço. Assim acontecia. Tá bom? Nesse caso, senhores, Rondon, então, vem para mim. Rondon, ele vai ser responsável em interligar o centro-oeste com o norte, tirar o norte do isolamento. Agora tem a linha telegráfica. E um dado interessante, tá? Quando a linha telegráfica ela chega em 1909 em Santo Antônio, a empresa Meiji Eiko Randolph já utilizava o telefone. E aí, não deu outra. A linha telegráfica, ela vai ficar obsoleta, perdida na história. É uma questão de tempo, lá pelo ano de 1937, mais ou menos 35, ela vai ser tirada do contexto. As pessoas vão arrancar, vão se criando fazendas, e os caras não querem mais que o porteamento passe dessa fazenda. Enfim, parte da história vai embora nesse sentido. Tá bom? Eu espero que vocês tenham notado a importância da criação da linha telegráfica, comandada aí por, então, Major Rondon. Eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.